Shalom, Haverim. Quando o Eterno passou diante de Moshe em Êxodo 34, verso 6, ele não revelou apenas o seu nome, ele revelou seu caráter real, eterno e imutável, expresso nos 13 atributos de misericórdia. Rabbeinu Barria comenta que esses atributos são os que um rei deve praticar em sua relação com o povo e que todos estão contidos em 2 fundamentos: Hesed, graça, e Emet, verdade. Esses 2 pilares, Hesed e Emet, são exatamente as qualidades atribuídas a Yeshua pelo emissário Yohanan. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória. João 1, verso 14. O objetivo deste estudo é demonstrar que Yeshua é a manifestação plena do Eterno, com base na conexão entre João 1, 14 e Êxodo 34, versos 5 ao 7. Na natureza da Menua, Sheriná, e o nome do Eterno proclamado no Sinai. Nos 13 atributos de misericórdia, como expressão do caráter do Eterno e como eles se encarnam em Yeshua. Como também na realeza messiânica de Yeshua como o rei que governa com graça e verdade. João está ecoando exatamente Êxodo 34, indicando que Yeshua é o próprio que passou diante de Moshe. Êxodo 34, versos 5 ao 7, está escrito: E o Eterno desceu na nuvem e se pôs ali com ele e proclamou o nome de Adonai. E Adonai passou diante dele e proclamou: Adonai, Adonai, Deus compassivo e misericordioso, longânimo e abundante em graça e em verdade, que guarda a graça por milhares de gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que de modo nenhum inocenta o culpado, visitando a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O Targum de Jonathan sobre Êxodo 34, verso 5 diz: E o Senhor se revelou na nuvem da glória de sua Sheriná, e Moisés estava ali com ele, e Moisés invocou o nome da palavra, Menua, do Senhor. Nos Targumim, especialmente o Targum de Jonathan e Neofiti, a Menua, a palavra, é a palavra do Eterno que cria. Gênesis 1, verso 3, no Targum. E a Menua de Adonai disse: a palavra que fala com os patriarcas, a palavra que salva e redime, a palavra que acompanha Israel no deserto. Em Êxodo 34, verso 5, no Targum, o Kará Moshe ben Shumela Deyá, e Moshe clamou pelo nome da palavra de Adonai. Isso equivale diretamente a João 1, verso 1 e o verso 14. No princípio era a palavra, Melta, Menla, e a palavra era Elohim. A palavra, Melta, Menla, se fez carne. A Sheriná, a presença no Targum, Adonai se revela por meio da Sheriná, a presença divina visível, luminosa e pessoal. A Sheriná aparece na nuvem, na sarça, no Sinai, no Mexicano. Em Êxodo 34, verso 5, Veit galei yabeananei ikar sherintei, e Adonai se revelou na nuvem da glória de sua Sheriná. Em João 1, verso 14, e a palavra se fez carne e tabernaculou, do aramaico Sheran, do hebraico Sheriná, entre nós
e vimos sua glória. A Shekhinah visível do Eterno habitando entre os homens. Ou seja, Yeshua é a Menua, a palavra, a Shekhinah, a presença que passou diante de Moshe e proclamou o nome do Eterno. O Talmud em Rosh Hashanah 17b, sobre Êxodo 34, verso 6. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o santo bendito seja ele, envolveu-se como um oficiante, colocou o talit sobre si mesmo e mostrou a Moshe como orar. Vários comentários rabínicos clássicos ensinam que o Eterno não apenas proclamou o seu nome diante de Moshe, mas ensinou Moshe a como proclamá-lo, ou seja, a compreender e revelar o verdadeiro significado do nome, que está contido nos 13 atributos da misericórdia. Em João capítulo 17, verso 6, Yeshua diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. E em João 17, 26, ele diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Assim como o Eterno proclama e ensina, Yeshua faz conhecer e nele é manifesto o nome do Eterno. Agora vamos ver alguns atributos revelados em Êxodo 34 que reforçam a Elohut do Mashiach como a própria manifestação de Adonai em conexão com a Brit Hadashah. A repetição dupla, Adonai, Adonai. Os sábios interpretam que a primeira ocorrência do nome do Eterno refere-se a Deus antes do pecado, misericordioso por antecipação. A segunda ocorrência refere-se a Deus após o pecado, ainda misericordioso, mesmo após a transgressão. Isso está diretamente ligado à revelação de Yeshua como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. E a sua compaixão tanto antes quanto depois da queda. João 8, verso 11 e Lucas 23, verso 34. O perdão triplo, Avon, Pechá, Verratá. Esses três tipos de pecado representam Avon, pecado por inclinação maligna, premeditado, Pechá, rebelião direta contra Deus, e Het, pecado por descuido, erro ou ignorância. Isso aponta para a totalidade do perdão em Yeshua, que não perdoa apenas erros pequenos, mas até mesmo rebeliões conscientes, como está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. 1 João 1, verso 9. Yeshua é a personificação do nome, que perdoa todas as formas de pecado reveladas em Êxodo 34, verso 7. O conceito de venaquer e limpa, essa palavra é poderosa, significa limpar, purificar, absorver, porém com um detalhe: venaquer lo ienaquer, e limpa, mas não absorve totalmente sem arrependimento. Isso ressalta a justiça e misericórdia em equilíbrio, o mesmo equilíbrio que Yeshua manifesta na cruz, ao absorver o juízo para oferecer o perdão, para que ele seja justo e justificador daquele que crê. Romanos 3, verso 26. As 1000 gerações. Deus preserva a bondade por 1000 gerações, segundo o texto. A tradição vê isso como uma aliança eterna, baseada na fidelidade divina, mesmo que Israel peque. Isso se conecta com Yeshua
como o mediador da nova aliança. Um dos méritos da obediência perfeita do Mashiach são aplicados a todas as gerações do que creem. Hebreus 9:15. Quando o Eterno passou diante de Moshe e proclamou seu nome, em Êxodo 34, verso 6, ele revelou não apenas um som sagrado, mas o seu caráter, cheio de graça e de verdade. Segundo os sábios, o Eterno se revelou como um razão e ensinou a Moshe a orar, revelando os 13 atributos da misericórdia. Séculos depois, Yeshua, a Mênoa do Eterno, se fez carne e habitou entre nós, e os discípulos viram a mesma glória que Moshe contemplou, cheio de graça e de verdade. Ele não apenas falou sobre Deus, ele revelou o nome, perdoando todos os pecados, manifestando a bondade por 1000 gerações e resplandecendo a glória da Shekhinah. Tudo o que foi revelado no Sinai, o nome, a palavra, a presença e a misericórdia, se cumpre plenamente em Yeshua, a manifestação viva do Eterno. Ele, Yeshua HaMashiach, é Adonai sobre todos, o nome vivo, o trono de graça e de verdade revelado aos homens. Dito isto, o Eterno age com o seu povo além da letra da lei. Que o Eterno, por meio de Yeshua HaMashiach, nos revele sua abundante graça e verdade. Shalom, shalom.